Olá, boa noite, razoáveis e razonetes. Mais uma mesa quadrada. Mesa quadrada porque tem 3 semanas que a gente não fez. Por aí. Todo mundo todo mundo não converse no cinema, põe o celular no silencioso. E se pegar fogo, você tem que sair do cinema de ré, igual a menina lá da animação do cinema. O que a gente vai fazer aqui hoje? Sim, a gente vai falar de cinema, tapa né? na Pantera. De cinema. A gente vai Dá um tapa na depois do Mesa Quadrada, a gente dá um tapa na Pantera. A gente veio falar de Pantera Negra, novo filme da Marvel. É o 16º? Não. Oitavo? Acho que é o 18º filme. Eu anotei aqui, daqui a pouco a gente chega nesse dado. Filme da Marvel, fase 3 do universo Marvel. Um filme que crítica e público estão gostando muito, estão falando muito bem do filme. Nós todos aqui já vimos e vamos comentar. Então a primeira coisa que eu vou falar para vocês que estão começando a ver o vídeo agora é essa mesa quadrada tem spoiler, né? E vai ter, a gente dificilmente consegue analisar um filme durante 1 hora sem falar um spoiler do filme. Então, se você não viu ainda, vá ver primeiro, deixe para ver a mesa quadrada depois que você assistir. Ou se você não tem o menor problema com spoiler, assista. Eu recomendo que você veja o filme primeiro, porque perde as graças. Posso perguntar por que vocês colocam, vocês assistem a mesa quadrada já que vocês estão aqui? É só para puxar a banda mesmo ou tem algum outro motivo? Beleza. Não, então, galera, é bom porque a gente já tem 2 espectadores, né? O Thiago e o Lucas. O Aniela como natural. A Aniela sabe o que faz, né? A Aniela é sábio. Mas é que eu não gosto do barbudo que tá no... Os barbudos da mesa aqui são todos babacas. Então, muito bem. Pantera Negra. Falaremos. Pantera Negra é um filme que tem coisa boa pra falar, tem polêmica, tem polêmica. Tem polêmica. Light, polêmica light, mas tem polêmica. Alguma, né? Tem polêmica porque eu fui a última vez de nós 4 aqui, e quando eu fui pro cinema, você viu hoje? Eu vi hoje. Então eu fui o penúltimo de nós a ver, e quando eu fui pro cinema eu fui com instrução, assim, você tem que ir ver e não gostar, porque todo mundo gostou, então pra ter diálogo, pra ter debate, eu tenho que não gostar. Eu gostei, não gostei tanto, assim, não achei a melhor Coca-Cola do universo, mas achei o filme legal, a gente vai discutir depois. Então vamos começar como a gente sempre começa, vai ter spoilers, né? Vamos começar como a gente sempre começa, com as apresentações e com a sessão em destaque, a sessão que o pessoal fala de algum filme recente que viu, não necessariamente no cinema, pode ser na televisão, pode nem ser filme, pode ser recomendação de outra coisa, é um destaque que a pessoa queira dar. Começando com as apresentações e destaques aqui da ponta direita para mim, esquerda para vocês. Fala galera, Thiago do site O 7. Aí, lembra? De novo agora. De novo participando aqui da live do Pantera Negra. Live hoje vai ser bem legal. A minha recomendação, ainda bem que ele falou que não precisa ser filme, porque eu não tinha pensado em nada, vai ser uma música. São 2 músicas, na verdade, que eu acho que elas encaixam bem com o contexto do filme. Uma é do Solomon Burke, um grande cantor de R&B que morreu já tem uns 8 anos mais ou menos. None of Us Are Free, o nome da música. Vale a pena, ela encaixa bastante no contexto do filme, em toda a evolução do vilão do Killmonger e o que acontece no final com T'Challa, com Pantera Negra. E a música Pantera Negra, do Emicida, que é um lançamento também inspirado no filme, que tem uma letra bem legal. Vale a pena você ver para entender um pouco do contexto, o porquê da importância desse filme que está sendo tanto falado agora. Muito bem, indicações de música. A gente vai tentar fazer mais isso. Até peço para o pessoal aqui no destaque não trazer só filme, não. Pode trazer outras coisas. Pode trazer livro, pode trazer o que vocês quiserem. Assim. Afinal de contas, a razão de aspecto, o centro é cinema e séries, etc. Mas é também a cultura, né? Nós vamos aprendendo várias coisas. Eu vou dar um destaque que não é exatamente um destaque positivo, não. Eu só vou chamar a atenção para a existência desse filme, porque eu sei que tem gente que gosta muito desse tipo de filme. Eu sou uma dessas pessoas. É um filme que está no Net, no Now, chamado Assassino, o primeiro alvo. Em inglês chama American Assassin. E é baseado numa série de livros de um autor chamado Vince Flynn. Já são acho que 15 livros, se não me engano. Essa é a primeira adaptação dessa série de livros. E é uma espécie de resumindo assim, um sub-007, né? O filme se passa em várias locações, essa trama de operações de espionagem, mas com muita ação, tiro, cenas de ação, cenas de lutas, etc. Esse filme tem como característica também ter o Michael Keaton como um dos operadores, é um dos chefes, digamos assim, do personagem principal. E tem também o Taylor Kitsch, não sei falar isso não, que faz o papel de um agente que, enfim, era agente, não é mais, eu deixo vocês ver o filme para saber de mais. E ele tá bem no filme, até me surpreendeu, porque eu não acho ele um ator grandes coisas, mas no filme encaixa também com o personagem dele, que também é um papel que
não demanda grandes coisas. Mas o centro do filme, o personagem principal é o Mitch Rapp, tá? Que é interpretado pelo Dylan O'Brien, que é do Maze, se não me engano, né? Do Maze Runner. E o problema é ele para mim não convence como um jovem que não era agente, mas foi recrutado porque aconteceu uma desgraça na vida dele, ele ficou puto, quer matar todo mundo, e aí o Michael Keaton quer direcionar essa energia vingativa dele pro serviço secreto. Então é isso, tem um valor de produção razoável, né? Porque isso é filmado em vários países, etc. Mas assim, as cenas de ação não são especialmente inspiradas, as coreografias não são especialmente sensacionais, assim, não é um filme que você vai sair assim, oh meu Deus, que filme de espionagem legal. Mas é um filme bom pra ver em casa, você num dia despreocupado. Você não vai se sentir ofendido, assim, não vai assim, assistir um filme horroroso. Não, é mais ou menos. É um filme pra ver, bota na sua conta de filme de espionagem, você se diverte sem se preocupar muito. E Michael Keaton tá sendo divertido, né? Bom, eu sou Anielo, do site Razão de Aspecto, www.razãodeaspecto.com. Quanto tempo a gente não fala do link do nosso site aqui? Deixa eu ver o site. Eu te falando, meu nome é Daniel Guilarducci, eu esqueci de me apresentar, né? Eu sou do mesmo site dele. Pois é. Eu vou recomendar algo muito esquisito aqui. Eu trombei com esse filme na Amazon Prime. O nome o Lucas me garantiu que a pronúncia é essa. Mais Budzhenko, algo assim. Budzhenko. É um filme russo de 2008 que tem uma proposta que parece ser um desastre, que são 4 amigos que estão na Rússia nos tempos atuais, que estão de férias. Um deles é um descendente, é filho de um soldado que lutou na Segunda Guerra, contra o Hitler na invasão da Rússia, e ele está querendo reencontrar com o passado dele, com as origens, e chama esses 4 amigos para escavar artefatos num local lá de uma batalha que aconteceu e vender esses artefatos ilegalmente e tudo. Só que os amigos são assim as coisas mais insólitas do mundo. É um russo neonazista, um russo Rastafari e um nerd entusiasmado por história. Assim. Então, até aí a história pode dar um filme bom, um filme ruim, mas a coisa piora na proposta, porque eles, quando estão escavando ali aquele campo de guerra, eles acabam tendo uma viagem no tempo acidental e param na Segunda Guerra. Esse primeiro ato ali, até eles viajarem no tempo, é um desastre completo. Se você for seguir minha recomendação de ver esse filme, aguente. Vou xingar você até esse momento, né? Aguente, o filme vai ser bom depois disso. Porque depois fica muito interessante a discussão que eles faz do choque cultural da Rússia de hoje, a questão de você ter uma herança cultural extremamente rica, extremamente importante, mas ao mesmo tempo demonizada, que é a herança soviética, que tem todos os problemas, mas quer queira, quer não, foi um ícone cultural no mundo. Então é uma coisa muito conflituosa. E além disso, tem um filme de guerra interessante acontecendo ali. Então tem uma série de coisas bacanas, me surpreendeu bastante, não é aquela maravilha, mas eu não conheço nada do cinema russo moderno, assim, quase nada. Me surpreendeu muito. Como é o nome lá? O Guardiões. Guardiões? E também A Noiva, nossa senhora. É o melhor filme russo que você viu, então. Moderno. Tem o Não, Sem Amor. E o Sem Amor é muito bom, mas é um gênero totalmente diferente, né? Agora no cinema de entretenimento tem Guardiões da Noite, é uma trilogia bacana. Mas assim, vale a pena pelo esquisito, pelo exótico, e é um bom filme além de tudo. Então assista aí, nós somos do futuro. Como é que é em russo? Como é? Mais Budzhenko, A gente vai ser processado pela embaixada da Rússia. Você xingou o Putin agora. Eu sou o Lucas Albuquerque, eu sou do cinemação.com. Traíra! E o Thiago também. Traíra! Então, eu também escrevo pro Cinemação, escrevo aqui também pro Razão. E eu vou apelar, porque eu vou indicar um filme em cartaz agora. Mas eu vou indicar um filme em cartaz agora que ele é de 1960. Que é Acossado, que foi o primeiro filme do Godard, um dos maiores diretores de todos os tempos. Vale a pena, se você não conhece, correr atrás aí da filmografia dele. E logo na estreia dele, ele já introduz no cinema moderno o jump cut e a câmera na mão. Basicamente, o filme todo é feito com câmera na mão. E não é aquela câmera na mão extremamente tremida que a gente vê Michael Beniana, não. É uma câmera na mão mais sóbria e, basicamente, é o filme que iniciou o cinema moderno. Então, assim, vale muito como registro histórico. Olhando com olhos de 2018, o filme pesa em algumas coisas. Tem uma cena mais lá pro final que fica até meio um humor involuntário que não era para ter, olhando com olhos de 2018.
mas ainda assim é um filme com muito valor. Não é um filme lento, mesmo hoje em dia. O filme tem só 1h30 e ele tem um ritmo muito interessante. Tem uns diálogos... Tem uma cena que se passa dentro de um quarto que é sensacional. Você fala assim, como que já naquela época o cara faz... Onde que ele colocou aquela câmera? Os atores estão dominando o filme. A história de Acossado é um cara que ele mata um policial e aí a polícia fica atrás dele e ele quer viver um amor com uma menina que ele encontra. Então é basicamente isso. Uma história extremamente simples. Não é um filme difícil. Vale muito a pena. Esteve nos cinemas brasileiros aqui por 2 ou 3 semanas agora. Eu não tinha visto ainda, corrigindo então essa minha falha na minha educação cinematográfica. Recomendo para quem também não viu, Acossado, do Godard. Esse menino cresceu, esse menino Lucas. Ele viu umas bobagens, tá vendo Godard agora. Eu cresci mesmo, Godard. Meu irmão. Eu tô com medo já, tá? O homem tá ficando um expert. Muito bem, dito aqui os nossos destaques do início, vamos agora para o nosso tema principal, que é Pantera Negra, Black Panther, que é o novo filme do universo Marvel, o universo cinematográfico da Marvel. 18º filme, salvo engano, é o 6º da terceira fase. Antepenúltimo. Vem aí ainda o Homem-Formiga e Vespa, né? Que é o próprio. Formiga e a Vespa, Capitã Marvel e as duas Guerras Infinitas que encerrarão a terceira fase. Muito bem, vou falar de novo para quem entrou agora. Vai ter spoiler do Black Panther, do Pantera Negra, daqui pro final da mesa. Então, se você não quer ouvir spoiler, vai ver Globo Repórter, que hoje é sobre Olambra, na Cidade das Flores. Mas eu posso fazer o quê? Black Panther, Pantera Negra é um personagem criado por Stan Lee, Jack Kirby, personagem da Marvel, Marvel Comics. Ele foi criado ele apareceu pela primeira vez em 1966 numa revista do Quarteto Fantástico e foi o primeiro super-herói negro protagonista de quadrinhos. A Marvel sempre foi pioneira em algumas abordagens, né? Por exemplo, você tem os X-Men, que são de 62 ou 63, que já falavam sobre discriminação, falavam sobre aceitação do diferente, etc. E a Marvel criou um personagem negro protagonista. Começou como coadjuvante ali na história do Quarteto Fantástico, mas depois ganhou uma série de histórias próprias. Acho que é Jungle Action, era o nome da revista, que ele teve seu primeiro arco próprio. Ele foi o pioneiro desses protagonistas. Depois disso teve o Falcão, em 1969. Na DC, o John Stewart como Lanterna Verde, de 71. E o Luke Cage, de 72. A gente às vezes pensa muito no Luke Cage, né, como um grande símbolo dessa época, mas o Pantera Negra é um pouco anterior. E tem uma curiosidade que o Stan Lee escolheu o nome Pantera Negra baseado num personagem que ele conhecia de quadrinhos que tinha uma Pantera Negra como mascote, né? Era o mascote desse personagem. Só que ele lançou a história do Quarteto Fantástico em julho de 66. E os Panteras Negras são de outubro de 66. E obviamente que gerou ali um tumulto. Será que foi em relação a isso? Será que esse personagem foi criado em prol do movimento pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos e tal? O Stan Lee nega, diz que foi uma coincidência. E o contrário, né? Na verdade não, porque assim, o símbolo do partido predecessor, que era os Lawrence County Freedom Organization, já era uma pantera. Eles só não se chamavam Panteras Negras. Pantera Negra também, por curiosidade, era o nome de uma divisão só de soldados negros na Segunda Guerra Mundial, divisão de tanques só feita por soldados negros, composta por soldados negros. Mas, enfim, aparentemente toda essa coincidência de nomes é só uma coincidência mesmo, mas óbvio que ela teve seu momento. Bom, Pantera Negra participou de várias histórias no quadrinho, já teve uma série de desenhos animados, vários videogames, e agora fizeram Bom, ele tinha aparecido como um dos coadjuvantes do Capitão América Guerra Civil, e agora finalmente ganhou já tinha sido de destaque. Eu acho que quem viu o Capitão América Guerra Civil achou bastante bacana a participação dele, do Pantera Negra, e agora ganhou um filme que o pessoal está gostando muito. Falei muito, vou começar agora a ouvir das outras pessoas o que as pessoas acharam do filme. Quem quer começar? Eu posso começar falando da parte que está mais presente na mídia, né? Que quando você vai falar de Pantera Negra, é muito presente a temática política, a temática racial, de afirmação de direito negro, afirmação da mulher, do espaço da África no mundo. E, sinceramente, isso, por mim, é um detalhe menor no filme, mas é um detalhe tão legal, tão bacana, que merece estar ali debaixo do holofote, né? Assim, você...
É raro você ver um retrato tão bacana em filme de aventura, que não se propõe ser uma discussão social, um retrato tão bacana de vida tribal, modernizado. Você tem literalmente naves espaciais e líderes que usam vestimentas de totens animais, pantera, gorila, etc. E isso foi muito bem inserido de uma forma muito orgânica, o que é muito difícil de fazer sem ficar artificial, sem ficar aquela coisa, querendo falar só disso, só daquilo. Pantera Negra não é um filme sobre isso, não é um filme sobre negros, não é um filme sobre exclusão racial. Se você for pegar o maior tema, é um tema curioso de se uma tribo pode estar isolada do mundo ou não, qual é a responsabilidade de querer preservar a identidade cultural diante de um mundo que precisa de trocas de conhecimento, seria o grande tema do filme, mas foi inserido de uma maneira tão bacana, tão visualmente bonita, tão narrativamente bem inserida que eu normalmente estaria criticando. O filme não é sobre isso, mas, podem falar, falem sobre isso, é uma parte legal do filme. Só lembrem que tem outras coisas. É interessante tocar, por assim dizer, nesse subtexto, que às vezes se torna o texto do filme, que está presente ao longo de todo o Pantera Negra, né? Tem a cena lá em Londres, quando o Michael B. Jordan, eu esqueci o nome do personagem. T'Challa? Não. O B. Jordan é o Killmonger. Isso. Quando ele fala que vocês roubaram os nossos artefatos, por isso que eles estão aqui no museu. E a própria cena dele, final, quando ele faz a comparação com os navios negreiros, que é talvez a frase mais bonita do filme. Então, ali, esse é o momento em que o texto, essa parte social, para mim, está muito evidente e fica muito bonito. Mas também no subúrbio norte-americano, que esse diálogo com a periferia norte-americana ali, com o chão mesmo ali, aquilo funciona muito bem. O filme abre com isso e fecha com isso. Então, sim, o filme é social, o filme é político, mas, como bem o Aniello disse, o filme não é só isso. E muito do mérito dele é que ele usa esses elementos em prol dos aspectos cinematográficos, usa os aspectos cinematográficos em prol desses elementos. Então, nunca fica só o panfleto pelo panfleto, não só o tema, Pantera Negra é um filme importante. Você não tem que reduzir o filme a isso. O filme é bem mais do que isso. O filme é cinematograficamente muito bom. Já falando, eu me arrisco a dizer que ele deve estar em alguma categoria técnica do Oscar. Eu vou fazer aqui o Traveling Paula. Oi, Paula, tudo bom? Isso que eles falaram, eu concordo plenamente. O filme não é unicamente sobre o debate racial, né, muito presente atualmente nos Estados Unidos, mas ele se aproveita disso, né, de uma maneira positiva, obviamente, para se aproximar do público, né, para estabelecer um diálogo que há muito, eu não digo nem só na questão racial, mas a Marvel não tem feito, porque a partir desse momento em que ela pega algo que a gente está vivendo, ela consegue dar um valor ao filme que, para mim, os filmes dela não estavam tendo valor, era um entretenimento que estava vazio. Agora eles deram uma substância, e o valor dessa substância, para mim, se ancora numa das melhores coisas do Pantera Negra, que é exatamente o Killmonger, que é um grande vilão da Marvel. Finalmente, eu acho que conseguiram fazer um vilão que tem uma motivação interessante. Ele não está lá para destruir o mundo, não exatamente, pelo menos, né? Mas ele tem um motivo para ser ambicioso da maneira como ele é, para ter matado e matar como ele matou. Então, eu acho que, diante de todo o cenário, esse filme é muito bem-vindo e eu entendo o porquê que ele está sendo elevado, mas eu concordo que estão exagerando um pouquinho. O filme não é um filme político-racial, ele tem esse elemento lá dentro. Ele é um filme de ação e de aventura e fantasia, que também funciona muito bem, talvez até melhor do que esse discurso, porque, apesar de tudo, ele não entra no discurso o tempo todo. Ele menciona, e durante alguns momentos, para você lembrar que o filme tem uma âncora na realidade. Mas ele continua sendo uma ficção da Marvel. Só pegando um gancho na palavra. Só dar um oi aqui pro Leandro Santos, que está assistindo a gente, que prometeu que ia fazer comentários legais, que tinha muita coisa para falar sobre o filme. Estamos esperando, Leandro. O Thiago usou a palavra aproveitar, e ela é bem pertinente. Assim. Eu não sinto a Marvel como oportunista no mau sentido, né, nesse filme. Assim. Ela realmente tinha uma história para contar ali, ela realmente tinha todo um arcabouço maior do que só o tema tá na moda, vamos usar isso, de modo algum. Talvez na primeira cena pós-créditos. Pra mim, nessa primeira cena pós-créditos, deu uma alfinetadazinha no Trump, que pra mim ela cansa um pouquinho. Mas fora isso, assim, o filme ele é um filme completamente honesto na proposta dele.
Só para comentar, assim, vamos lembrar do histórico também, como o Dutti mesmo falou. O próprio Pantera Negra nos quadrinhos começou num momento muito similar, se você considerar um momento político, que era o início do grande movimento dos direitos civis americanos. E o Stan Lee, ele não foi um oportunista que aproveitou a onda para tentar vender revista. Ele foi um cara que pegou o que está no imaginário e tacou ali no ambiente de fantasia. É muito engraçado, muito simbólico do momento de hoje que a Marvel tem escolhido o Pantera Negra para entrar agora, exatamente no novo momento em que direitos civis estão sendo redebatidos no mundo. E o que é mais interessante é que a discussão agora não é mais em nível sociedade americana, não é mais em nível sociedade brasileira, é em nível sociedade mundial. Então, obviamente quem viu o filme sabe toda a discussão do papel do país de negros que nunca foram escravizados e a diferença para os outros. Isso no imaginário do filme é muito bacana. Assim, como o povo de Wakanda não entende o que é ser negro no resto do mundo. Antes de eu continuar aqui e fazer meu comentário, eu queria que o Thiago mandasse um abraço para essa moça aqui que pediu um abraço seu. Falou aqui. E aí, mestre, beleza? Abração, valeu. Manda um beijo também. Beijo. Olha só, então vamos lá. Eu acho que muito do que a gente falou aqui, do que o pessoal falou, pode ser acreditado à escolha do diretor, né, o Ryan Coogler. Porque ele vem de dois filmes, né, o Fruitvale Station e o Creed, em que é um cara que quando pega um filme desse, não só ele tem credibilidade, mas eu acho como ele tem a sensibilidade direta, a experiência in loco e direta desses temas, né? E são dois filmes em que ele trata dessa, embora o Creed também não foque na temática racista exatamente, o Fruitvale Station sim, ele consegue, eu acho que é isso, assim, a Marvel ter escolhido, colocado na mão dele, tem um certo risco, porque ele não é um diretor especialmente que era destacado por fazer cenas de blockbuster, etc. Eu acho, inclusive, já adiantando aqui, que eu tenho problemas com boa parte da ação do filme, eu acho a parte menos interessante. Não é que é ruim, só não é especial, não é uma coisa diferenciada. A parte da ação, a CGI não é muito boa e tal. Mas para tratar desses temas, eu acho que ele conseguiu justamente achar o equilíbrio entre o entretenimento, que a Marvel é traço da Marvel, e o subtexto, que também é traço da Marvel, inclusive nos quadrinhos, né? Os quadrinhos hoje em dia da Marvel está tentando aumentar essa questão de representatividade, com resistência, às vezes de uma forma mais orgânica, às vezes menos, mas você tem a Thor mulher, você tem um negro como Homem-Aranha no multiverso, enfim. O Léo Morales, ele é latino, né? De toda forma, a Marvel tem a Miss Marvel muçulmana. Então, assim, a Marvel, o universo cinematográfico da Marvel espelha o que a empresa sempre foi, de procurar essa diferenciação. E eu acho que isso no filme realmente não tem que se falar muito. Talvez seja, e aí talvez um dos grandes aprendizados para quem nunca se sensibilizou com o tema, é aquela sensação de estranhamento de você ver o Martin Freeman, o Martin Freeman e o Andy Serkis como minoria no filme, né? Os brancos são, um é vilão e caricatural, e o outro é um agente que é boa pessoa, mas é um sidekick de terceira, assim, né? Então é a lógica visual invertida. O filme, eu acho que sim, não acho que seja por acaso que ele é uma grande celebração. É que assim, é muito orgânico. Nós vamos falar de um país africano fictício, se bem cuidado, que ele é uma grande celebração da cultura africana. O que eu acho que a gente tem que tomar cuidado sempre, aí sobe o crítico, né, o crítico de cinema, é que uma coisa é o filme ser importante, ser um marco, eu acho que é um marco. Aliás, é um marco em vários sentidos, porque ele foi o filme de estreia de um diretor negro que mais rendeu, ele é o filme de super-heróis que mais rendeu no primeiro dia, e sobre um protagonista negro, e com um elenco praticamente todo negro, e sobre cultura negra, enfim. Então ele é um marco, não tem a menor dúvida. Mas uma coisa é o filme ser importante, ser um marco nesse sentido. A outra coisa é se o filme é cinematográfico, quase não sabe. Cinematograficamente bom, ou tem seus problemas. Eu acho que ele é um bom filme, com seus problemas a gente vai chegar lá. Sim. Alguém quer seguir? Deixa eu ver. Vai lá.
Bom, já que o Dutti mencionou o diretor, o Ryan Coogler, quando a gente saiu do Creed, eu saí muito empolgado já. O Creed eu acho um dos grandes filmes daquele ano. Resgatar a franquia rock do jeito que ele resgatou, que de certo modo, né, apesar de não ser uma sequência certinha, tá ali no meio, fez um excelente trabalho. E nas cenas de ação, por assim dizer, do Creed, que são as cenas no ringue, tem os planos sequência, que são sensacionais. Assim, usa 2 ou 3 vezes ali de modo muito interessante, e aqui no Pantera Negra também, que é naquela cena do cassino, que talvez seja a melhor cena de ação do filme, que, lógico, ele não está inventando a roda, mas é muito bem executada, é uma cena difícil de ser feita, que envolve diversos personagens, é um jogo ali de dublês muito, muito presente também. Então, eu entendo que o Dutti falou que as cenas de ação não são como, por exemplo, da trilogia do Capitão América, mas me convenceu. As cenas de ação na cachoeira tem um quê ali mais tribal mesmo, que é aquela coisa de... Olha, o abismo de um lado, a galera espremendo eles para eles reduzindo o espaço da luta, a luta corpo a corpo. Então, assim, me empolgou. A cena final de ação, que é aquela cena onde tem aqueles hipopótamos, rinocerontes. A final é dentro da montanha, né? Isso. Mas porque tem duas ao mesmo tempo. Elas são paralelas. Aquela cena ali, tudo bem, ali o CGI pesa, ele vira mais convencional. Mas até então eu estava plenamente convencido das cenas, estava imerso. Isso eu não tiraria ponto do filme por causa disso. Eu posso adiantar, roubar a fala do Dutti? Pode. Deixa eu só terminar. Eu acho... Tem um momento no cassino, acho que você mencionou, que tem um plano de sequência não muito longo, mas tem. Eu senti falta de mais disso. Porque é uma assinatura do Ryan Coogler. Sim, né? é uma cena muito boa. Inclusive também a cena de perseguição na estrada logo após o cassino são muito boas. E assim, eu gostei muito das 2 lutas ali na beira d'água. Agora, realmente, o ponto... Já vou adiantar a fala do Dutti, porque eu já ouvi ele falar antes aqui. Eu não posso comentar o filme antes, nego rouba minhas falas aqui, pô. O ponto que incomoda um pouco é mais quando o Pantera Negra aparece como Pantera Negra de uniforme e sempre usando os mesmos recursos. Exatamente a questão da absorção da energia cinética, visualmente da mesma forma. Quando ele está sendo subjugado, é o recurso que aparece 3, 4, 5 vezes ali. Então, assim, podia ter um pouquinho mais de variação. Pantera Negra, o Pantera Negra sem uniforme na beira d'água ali, na cachoeira, é muito melhor, assim, que é um Pantera Negra muito mais charmoso. Inclusive, vou até elogiar um pouco o segundo duelo na água com o Killmonger, que todo mundo que conhece um pouquinho de quadrinhos, um pouquinho de cinema, sabe, agora ele vai perder. Sim. E, cara, e ficou fantástico como gerou aquela tensão, assim, cara, ele vai perder, putz, o que vai acontecer? Se ele perder, ele morre. E aí, como é que vai ser resolvido? Tudo bem, foi jogado ali. Gente, tem spoiler, hein? Tem spoiler, só pra lembrar. Foi jogado ali na cachoeira e a gente, não tem corpo, então não morreu e tal. Mas até chegar nessa solução, cara, você ficou na ponta da cadeira ali. Deixa eu falar aqui, deixa eu ler a contribuição do Luther. É Luther que pronuncia mesmo? Luther. Que eu achei isso sensacional. Que se você tirar do filme do Pantera Negra toda essa parte social, etc. E olhar pro roteiro, ele é um filme igual ao Thor. Sim, segundo a teoria do Luther, excelente comparação. Eu vou ler aqui, hein? Thor e Pantera lado a lado são o mesmo filme. Perdi meu pai, um membro da família quer usurpar o trono e eu ainda tenho que corrigir os pecados do meu pai. Só que se você colocar o tema na balança, Pantera Negra sensível deve ser sensivelmente melhor, que não está aqui. De fato, mas é isso. Eu acho que o filme ganhou essa relevância e essa visibilidade por causa da importância cultural, mas é Fórmula Marvel, não revolucionou nada, não tem nada de diferente. O filme tem um monte de clichês, uns bem usados, outros menos. Agora fazer uma pergunta, deixa eu te parar mais uma pergunta aqui. Vocês acharam... Porque eu tive essa sensação que me incomodou um pouco. Não me incomodou muito, não, mas me incomodou um pouco. Que o Pantera Negra é coadjuvante do próprio filme? Eu tenho uma resposta. Ele respirou. Vai respirando. Vai. Eu tenho uma resposta para isso, que você me perguntou isso e eu fiquei pensando um bocado. Eu dei uma resposta nisso, que na prática o antagonista é quase um protagonista, mas eu mudei de ideia. O protagonista do filme é o Wakanda. O protagonista do filme não é o Pantera Negra. O Pantera Negra é apenas apenas a figura de frente ali. Ele é apenas ele é um rei sem poder até, porque ele não chegou a exercer o poder de rei no filme inteiro. Então ele é quase quase uma rainha da Inglaterra. Ele é quase uma rainha da Inglaterra. Ele é só um símbolo. O protagonismo ali é Wakanda.
E qual é o arco dramático principal do filme? É o Wakanda se abrir para o mundo. O Wakanda tem que Wakanda aprender. forever. O Wakanda tem que aprender a se abrir para o mundo. Então, se você for pensar qual é o personagem que carrega toda a história, por que aquilo aconteceu, qual é a grande lição, o protagonista é o país. Eu vou só explicar o porquê da minha pergunta. Eu acho que assim, o filme tem personagens secundários tão bons, tão bem construídos, e o Pantera Negra meio que tem sempre uma coisa interrompida, né? No começo ele vai, mas aí ele paralisa quando vê a ex-paixão dele. Ele é sacaneado pela irmã, aí ele meio tá perdido, aí ele perde do Killmonger, depois volta, mas passa uns 20 minutos fora do filme e tal. Então eu fiquei com aquela sensação, gente, eu queria mais Pantera Negra no filme do Pantera Negra. Qualidade que gerou esse estranhamento é que os personagens secundários são espetaculares, né? O personagem do como é que é o nome dele? O Daniel Kaluuya, que é o M'Kabi. Eu acho ele uma das partes ruins do filme. Não, eu gostei porque assim, é o fiel que depois não foi fiel e depois é fiel. Tá um cara que tá perdido, assim. Mas pra mim ele muda pelo necessidade do roteiro. Esse personagem do Daniel Kaluuya, que é o protagonista de Corra, tá concorrendo ao Oscar, inclusive, ele, pra mim, é uma das partes ruins do filme. Ele muda de lado com uma facilidade tão grande que pra mim é uma bengala do roteiro. Quando ele precisava de alguém para fazer aquele apoio, ele vai para lá, depois ele volta para cá, depois ele é jogado para lá de novo. Então, isso que o Aniello resumiu muito bem, a pergunta do Dutti, né? E eu ia falar exatamente isso, porque, não de Wakanda, né? Que o legal do filme é que ele tem uma divisão entre personagens muito boa, ele dá espaço para todo mundo e quase todos eles funcionam. Infelizmente, o Daniel Kaluuya, para mim, é um dos que não funcionam e é só uma facilidade do roteiro para levar. Eu fiquei menos incomodado porque ele é construído como alguém que é meio pró-bélico, né? Sempre que ele vai dar uma opinião, ele, não, a gente tem que batalhar, etc e tal. E ele tem essa raiva muito grande do Garra Sônica, né? Esqueci o nome dele. Do Andy Serkis. O Andy Serkis ele não tem raiva do Ulysses Claw. Ele tem essa raiva muito grande do Ulysses Claw. E aí, acho que quando chega um cara que resolve os dois problemas dele ali, eu quero alguém para bater e tá aqui o Ulysses Claw que você queria, ele meio... Então me incomodou. E aí depois a volta é mais fácil, né? Porque com a esposa daquela ali, meu amigo, ela sossega. Você sossega ou não sossega? Parou o rinoceronte. Acho que para os personagens feminina mais empoderada da Marvel até hoje, a Okoye. A irmã também é ótima. Muito bacana ela ser uma personagem jovem, mulher e negra, enfim. E nerd. E a mais inteligente do filme. Sim. Então é minha vez de falar que eu não gostei tanto dessa personagem, porque assim, ela parece ser a unicamente inteligente naquele reino todo. Controla tudo sozinho. Assim, se o reino ele é tão avançado, se tem toda tecnologia, bacana que ela construiu aquilo, mas só tem ela pra poder dirigir. Ela fica que na barata tonta de um lado pro outro. A personagem em si é muito legal, todas as aparições dela são muito boas, mas esse detalhe, que aí não concerne a ela exatamente, me incomodou um pouquinho. Mas isso que o Aniello falou de Wakanda, eu coloquei na minha crítica de um outro jeito, que foi uma licença poética, que eu disse que o Wakanda é quase como se fosse o MacGuffin do filme, né? Que são vários personagens ali tentando usar aquele como um instrumento de onde que está, o que a gente faz, para onde que vai. Então é aquilo que move a história ali, é a cidade, é o reino, né? Então dá para colocar o Wakanda... E você colocar uma cidade como MacGuffin dá umas repercussões diferentes. Então nisso o roteiro ele sai um pouquinho do clichê nesse sentido. Não é um instrumento mágico, não é um cajado, não é o uniforme do Pantera Negra, é algo maior. Então isso ficou interessante. Agora, comentário rápido sobre a personagem cientista nerd ali. O filme várias vezes flerta um pouco de uma maneira muito curiosa com os clichês 007, né? Na cena do cassino. Ela tem a função do tecnólogo do 007. Assim. Mas na verdade... Então ela é caricata, ela é pra ser caricata, ela é pra ser extrema. Eu não sei se foi o Ryan Coogler ou se foi o Chadwick Boseman. Alguém comentou numa das entrevistas que eu vi que essa foi uma das orientações da Marvel, que o Pantera Negra é pra ser uma espécie de 007 da Marvel, né? E tem vários momentos da perseguição, até a perseguição acabar de uma forma engraçada, eu lembro o 007 mais do Roger Moore, né? Quando ela mostra o uniforme novo, a tecnologia que é o nova, Kill, é uma cena com o Kill. Total, uma cena com o Kill, o laboratório é o Kill inteiro. E é legal porque assim, abre espaço para várias coisas futuramente. Aliás, sobre o futuro a gente vai discutir daqui a pouco. Vou falar de duas coisas que eu achei positivas no filme. Eu achei que ele é um filme contido dentro do universo Marvel,
você não precisa ter visto 300 filmes para entender. Ele é um universo Nem o Guerra muito, Civil, inclusive. muito contido. Você não precisa ver nem o Guerra Civil, porque eles meio que fazem um flashback, fazem um flashback ali. Eu acho que esse flashback é a pior parte do filme. Mas sobra pra gente que viu outro filme. Aí talvez. Também tem uma outra pergunta que eu deixo pra vocês responderem. Se vocês gostaram da cena inicial, que ela é ruim, mas é boa. Né? Ela é ruim, mas é boa. Ela é ruim, mas é boa. E outra coisa que eu gostei também foi do tom do humor, que ele tem humor, mas é um humor que funciona e é pouco assim, ele é pontual, não é galhofeira, nem acho que talvez nem caberia. Acho que tem duas piadinhas ali que eu acho descartáveis, principalmente com o... Esqueci o nome do personagem, aquele grandão que lutou com ele a primeira vez. Tem uma lá que quebrou um clima... É o Homem-Gorila. O Homem-Gorila quebrou um clima bem legal com a volta do Pantera Negra e com a mãe dele. E tem uma outra com a irmã também. Eu acho que da primeira luta também me incomodou um pouquinho ela quebrar, porque... Aquela chamar pra ir embora é meio... porque isso não tá ajudando... Isso não ajuda o filme. Isso não tá pró-narrativo. Isso parou o filme, fez a piada, aí chegou outra parte. Esse detalhe, embora, mas assim... Não é nada comparado com os outros filmes. Aí reduziu em 80% a quantidade de piadas, eu acho isso maravilhoso, e várias são muito boas. Respondendo aí, o Pedro Fleury, que acabou de perguntar se é no humor Thor, não. Ele tá 5% de humor do Thor. Tudo que... As cores, por exemplo, no Pantera Negra são usadas de uma maneira boa. No Thor é um exagero visual que quase não tem sentido. Né? Então ele se distancia por completo do Thor, que eu acho o filme fraquíssimo, Ragnarok. E ele vem como um dos grandes filmes da Marvel, pra mim, em muito tempo. Hein? Tá muito bom. De novo, né? Eu achei mais importante do que bom. Mas... Um dos grandes filmes da Marvel. Da Marvel. Bota nesse no MCU, assim. Quer queira, quer não, o MCU é um filme que é a proposta do universo inteiro para ser filmes pipocas, de aventura, adolescentes. Se você for reclamar de um filme da Marvel usado de clichês, você tá sentado na sala de cinema errado. Assim, se você não quer clichê num filme de super-herói especificamente do MCU, não tem como. Só pra dar um toque, assim, eu acho um filme que ele tá mais pra talvez Capitão América 2 do que pra Vingadores, né? Ele é em termos de... Ele é um filme mais pé no chão, tem questão da política ali. No caso do Capitão América, são bastidores da SHIELD, e ali é na sucessão de Wakanda. Mas é mais essa pegada. Negócio das cores, assim, a iconografia africana possibilita muito, né? Você trabalhar com as cores. O Thor é só pra dizer que o filme é divertido. Exato. Deixa eu fazer uma pergunta pros três aqui, fazer um mini momento âncora. Pode não, eu sou um âncora. Tá, então vou ficar calado. Então deixa eu falar da cena inicial antes da pergunta. Isso. Tá. Pode falar da cena inicial. Bom, a cena inicial, como é que o filme abre? O filme abre um pai e um filho falando sobre a origem do Pantera Negra. Esse momento marca algo que é muito importante nas tradições orais, dá aquele tom quase poético para o filme, explica o personagem, e aí é que entra o problema. Essa cena, ela fica... visualmente ela é muito bonita, tem um texto muito bom, mas soa preguiçoso. Porque você está dizendo para o público o que é aquele personagem. E o próprio roteiro, posteriormente, consegue apresentar as coisas de forma muito mais orgânica. Então, assim, é aquela cena que você fica... Putz, ela é boa, mas você tira ela do filme. O filme funciona? Funciona. Então ela não precisava. Então é basicamente o roteiro te chamando de burro naquela hora, dizendo, olha, eu não acho que você vai conseguir entender a dinâmica de Wakanda sozinho, então eu preciso dessa cena aqui para te explicar. Ou então você pode fazer a inversão. Olha, apesar de preguiçosa, a cena é muito bonita visualmente. A cena tem um texto muito bom. E aí então você fica nesse... Eu tendo aí pro primeiro grupo de que não precisava. Eu, no meu caso, em relação a essa cena, só a única coisa que ela... Eu também acho, preste atenção, qualquer filme que comece explicando alguma coisa, tem um prólogo explicando, no mundo de não sei o que, tem uma espada de não sei qual, sabe? No meio do filme eles param e explicam de novo, então não precisa ter o prólogo. Nesse caso, eu acho que ela só é perdoável, e aí é perdoável com o coração tranquilo, por conta das tradições orais africanas, porque aí ela casa muito bem com a questão do que vai ser apresentado ao longo do filme, que é essa questão da família, da sucessão, da tribo, do etc e tal. Mas é isso, é uma cena que é boa e que é ruim, assim. Mas eu vou fazer uma pergunta boba, totalmente tola de figurino, que quando eu vi, já no trailer, aquelas guerreiras que são a tropa de elite ali do... Grace Jones. Isso, as Grace Jones.
elas têm um uniforme especificamente na parte do sutiã que eu olhei e pensei, cara, eles não tiveram a coragem de fazer um seio National Geographic para manter a censura ali. Que você nota claramente o mamilo Sim, e assim, e no ambiente africano não teria aquilo. O filme é da Disney. Pois é. Deixa eu lembrar. Pois é, mas eu fui o único que pensou nisso. Não, eu não sei. Pra mim, no visual delas me chamou muito mais a atenção a gola lembrar as argolas. Isso, né, que eu achei muito bacana, muito Então, bacana. é nesse sentido que eu falei assim, eu não me surpreende se o filme vier para alguma categoria técnica. Seja figurino, seja maquiagem e cabelo, que são uma categoria só. Trilha, talvez, que a trilha do filme tá um espetáculo, assim. Aqueles tambores, tanto... E a trilha? Pra mim, a trilha na CGI cena... não, né? Efeitos visuais eu acho que... CGI é a pior parte pra mim, CGI técnica. fraco. Mas assim, a trilha, aqueles tambores, tanto que eles transitam do diegético pro não diegético, funciona muito bem. Você acaba muito mais imersivo naqueles rituais por causa da trilha. E não é uma trilha que grita. Não sei se o Thiago vai concordar comigo, mas a trilha, pra mim, ela acompanha... Grita, né? Porque... Eu não sei se isso seria mais trilha ou efeito sonoro. Também, o desenho de som do filme como um todo é muito bom. Porque a parte da trilha em si, propriamente dita, das músicas e tudo, eu não achei tão bem feita assim não, mas realmente o tema da repetição de percussão ali ficou bem bacana. Eu gostei. Deixa eu falar uma curiosidade antes de comentar da trilha. Diz que os produtores do filme dizem que eles basearam o Wakanda em duas paisagens. Uma nas Victoria Falls, que fica entre a Zâmbia e o Zimbábue, na África, e nas Cataratas do Iguaçu, nossa, aqui. Então, bacana. Legal. Bacana. Eu gostei muito da trilha, e eu acho que casa muito bem com o filme, né? Eu fiquei esperando uma coisa assim, meio... Vamos fazer uma coisa moderna, tipo um rap africano. Fiquei meio com medo de puxarem para esse lado, e acho que do jeito que... E curiosamente, aí alguém vai me xingar, né? Não me xinguem, pessoal, isso é só um dado. O compositor do filme, que aliás já trabalhou com o Ryan Coogler em outros filmes, no próprio Creed e no como é que é o nome do filme da Station? Não lá? lembro desse. Eu nunca lembro, não é Florence Station, mas enfim, é o primeiro filme dele. Enfim. É sueco, né? Fazendo música africana. É sueco? Ele é sueco. Ele é o Ludwig Göransson. Sueco. Essa questão da trilha, mas isso é interessante, porque embora ele tenha um compositor mesmo sueco, foi contratado para fazer... Uma das coisas legais que a Marvel fez é você trazer não apenas o elenco, mas a equipe de pessoas negras, né, que entendem dessa cultura. Então, trouxeram para fazer curadoria musical do filme o Kendrick Lamar, que é um dos maiores rappers do momento, tem um CD muito legal. Eu mesmo que não gosto muito de hip hop, ouço esse CD dele, tem muita música boa. E dá para sentir a influência dele. Por exemplo, você tem aquela cena em, acho que é Hong Kong, que tem um rap, um hip hop meio asiático. Né? Ou seja, isso é um dedo do Kendrick Lamar. E ele tem esse cuidado em trazer músicas, né, da cultura negra atual, músicas contemporâneas, esse hip hop novo, para o filme, para dar essa caracterização. Ao mesmo tempo, eu fiquei sabendo que contrataram o Donald Glover, que fez o Troy de Community, é muito aclamado pela série Atlanta, é um músico também muito bom, para escrever as piadas do filme. Vai ser o Lando Calrissian, né? Exatamente, o Lando Calrissian no vindouro filme do Han Solo. Né? E tá trazendo, eles trouxeram pessoas negras para poder facilitar essa visualização da identidade. Só que o problema da trilha sonora para mim é o seguinte: os tambores, claro que é muito legal, era óbvio que ia ter, porque não tem como você desassociar isso, essa percussão tribal africana, ia aparecer em algum momento. O que me incomodou na trilha eu achei que ele aparece de maneira preguiçosa no filme, em maneiras bem óbvias mesmo, e outra, eu não consigo lembrar nem nada do tema do filme, nada para mim chama atenção. Eu lembro de um tambor genérico, eu lembro de uma batida tribal, só. Né? Então, aí a Marvel, ao mesmo tempo que ela acertou, ela manteve o erro dela, que é deixar de investir alguns pontos. A trilha sonora, eu esperava muito mais desse filme. Ela aparece de maneira pontual e burocrática, funcional, claro, não é péssima, só não tem o destaque que eu acho que o filme merecia. Só isso. Muito bem. Um parênteses. Então, o filme vindouro do Han Solo. Cara, ele tem que voltar para a mesa quadrada mais vezes. Eu tenho medo do filme vindouro do Han Solo. Eu só queria te dizer isso. Acabou? Não, tem nada. Acabou ainda não.
Tem uma coisa que eu achei bacana, que é a questão da história do Vibranium. A história do Vibranium é uma, não sei se proposital ou não, provavelmente sim, mas é uma metáfora muito na cara também, muito geopolítica com a exploração dos recursos naturais da África. Ali mesmo, na região onde seria o Wakanda, tem a exploração hoje em dia, disputas econômicas, geopolíticas, da exploração do coltan, né, em português, coltan em inglês, que é um mistura de um composto de 2 minérios, columbita e tantalita. Essa eu anotei, não sabia essas coisas. E da columbita, para vocês que são teóricos da conspiração aí, gostam do tema, é de onde se extrai o nióbio. Opa! Que é usado muito. O nióbio do Brasil, não é o único lugar que explora o nióbio. Nióbio é suóbio? Hã? Mikasa é sucaça. Então gostei muito disso. Tem essa metáfora também, essa rima com a vida real. Vou fazer uma pergunta aqui pra você. Deixa eu ver como é que nós estamos de horário aqui. Nós ainda estamos bastante horário hoje. Alguém quer falar mais alguma coisa de... Não, já que Tem você várias citou o coisas. Vibranium, vamos falar um pouquinho do quadrinho mesmo. Né? Quadrinho. Que uma das poucas das coisas que o Pantera Negra é muito pouco conhecido do grande público, né? E a maioria acha que o Tony Stark é o personagem mais rico da Marvel. Não é. Sempre foi o Pantera Negra, exatamente pela questão do Vibranium, que assim, a fortuna dele é praticamente incalculável, né? Que ele tem todos os recursos naturais de Wakanda sobre controle ali. Então, assim, ele conseguiria comprar o Tony Stark 5 vezes. E sempre foi uma espécie de Anubitenium. Quem é nerd vai reconhecer esse termo, né? O metal mágico que tem a propriedade que você quiser. O Vibranium, a Marvel vai alterando ao longo da história, sempre para colocar... Ele concorre ali com o Adamantium um pouco, concorre um pouco ali com o metal Uru, que é a matéria do Mjolnir, do martelo do Thor, mas é uma espécie de Anubitenium da Marvel, que é muito curioso. Só para lembrar isso, né? Para os nerds mais radicais sabem disso, quem não é tão nerd. O escudo do Capitão América é uma liga de Adamantium com Vibranium. Isso. E as garras do Wolverine são de Adamantium, né? Você queria falar alguma coisa? Eu não sei o que vocês acharam disso. Eu senti que, embora o filme tenha nessa questão central Wakanda, eu não senti uma coisa que eu queria ver, que era o envolvimento no meio da população, a consequência para o povo dessa troca de reis. E você tem uma guerra lá acontecendo muito grande. Tudo bem que ela está afastada da cidade, embora tenha uma perseguição de naves com o General Ross lá, que cai perto da cidade, eu acho. Não é o General Ross. Não é o General Ross, na verdade. É o Agente Ross. Agente Ross, perdão. O General Ross é do Hulk lá. É o Agente Ross. E eu senti que tem é muito importante, porque eles estão disputando o trono, e a partir de quem ficar no trono, se vai ser o T'Challa ou o Killmonger, vai decidir o futuro de Wakanda, se ela vai se expor para o mundo ou não. E em momento nenhum eu vi uma consequência para a população. Eu achei isso meio... Vocês se incomodaram? Eu achei isso meio chato. Wakanda, na verdade, ela de cima é muito legal, mas ela só tem uma rua, né? Tipo isso, é verdade. Eles ficam Não, mas aí também tem uma questão de pensar como uma sociedade tribal pensaria uma guerra que é bem diferente da nossa, né? O povo não guerreava nas tribos, a classe guerreira guerreia, a classe nobre guerreia, digamos assim. Então tem um pouco isso. Agora, realmente... Wakanda é um país de 5 pessoas, né? Um país de só tem a elite. Cadê o pedreiro de Wakanda? Cadê o... Pois é, não tem. Falando das batalhas, vou pentear meu cabelo aqui que ele tá. Falando das batalhas, eu achei as coreografias assim, as cenas de ação e as coreografias ok, mas sem bônus também. Eu gostei muito das 2 lutas na cachoeira, as outras eu não gostei. Eu gostei muito daquele recurso de jogar a câmera por baixo e fazer eu tô falando ali mais na batalha final, porque até no cassino tá ok, tá bacana, a furo-pé lá de um cara, etc. A cena do trem, do trem é bem fraquinha. Eu acho muito fraca, é meio anticlimática até. Pois até a resolução mesmo ali, a dos dois, eu não sei porque que o diretor pensa em fazer isso. Aí você vai pegar o clima que você joga num lugar escuro com os 2 caras vestidos de preto. Eu vi perfeitamente a coisa, mas eu acho que perdeu em grandiosidade, assim, visualmente. Não, e aquele recurso do sônico para desativar o Vibranium ali, que se usasse ou se não usasse, não fez a menor diferença, tá ali sobrando e fica ligando e desligando. Não funcionou. Você faz uma rima visual com o final de Phantom Menace, da batalha final, pra você ver o tanto que a referência é boa, né? Não tá tão ruim assim, não. Liga e desliga a passagem ali da porta. Tá tão ruim assim. Fala, Lucas, você não falou nada ainda. Do quê? De Phantom Menace, que é seu filme favorito.
Você acha que o que tem a ver a Múmia com Pantera Negra? A Múmia é bom, Pantera Negra é o quê? Bom, não sei. Eu tô com sono. Vamos pensar. Das cenas de ação a gente já falou. Então eu não sei o que falar do perdido. Eu agora tem uma pergunta aqui, mas eu tô aguardando todo mundo concluir. Tá. Um outro probleminha pra mim, que eu não sei vocês, embora eu tenha gostado muito do Killmonger, a atuação do Michael B. Jordan é ótima, a caracterização ficou muito boa. Eu acho que pesaram um pouquinho a mão e botaram uma vilania a mais ali nele que era completamente desnecessária. A cena, por exemplo, que queima aquelas rosas, coração, não sei o nome daquele negócio. A Heart-Shaped. Alguma coisa. Sabe que tipo, o vilão ele já tinha uma motivação muito boa e você entendia porque que ele estava fazendo aquilo e você até concordava de uma maneira ou de outra, mas botaram uma vilania nele tão exagerada que ele, pra mim, perdeu alguns pontinhos, principalmente na parte final. E aí você tem a resolução que... Você tem o momento do golpe, quando... O spoiler de novo, viu, gente? Quando o T'Challa mata ele, em partes, ele morre só um tempo depois, para fazer aquela... belo golpe. Eu falei, mas ele era um vilão chato, agora ele... Sabe, tem um leve exagero que eu não entendi o porquê de você atrapalhar uma motivação tão legal com uma vilania um pouco caricata ali no meio. Uma teoria possível é porque senão ele ia ficar vilão de menos. Senão você ia ficar torcendo pro Killmonger. E a parte da... A hora que... Porque aqui, a reta final dele ali é super bonita, super... Mas tem ele até certo momento do filme ele se vê como um herói e depois ele se assume como vilão de uma maneira um pouco abrupta mesmo. O que é o contrário do público, né? O público passa a enxergá-lo com melhores olhos no final. No começo o público só o rejeita. O cara que mata... Na verdade, quando ele chega no filme, ele aparece no filme no museu, ele tem as cenas dele para conquistar o público, né? Porque ele fala da história lá do roubo dos artefatos. Mas você já encara como vilão. Eu acho que porque ele em princípio não fala nada assim imediatamente antes de acontecer o roubo ali do MacGuffin de Vibranium lá. Mas aquela resposta dele ali é uma resposta que inclusive virou meme, o pessoal gostando muito. Então você cria uma certa simpatia, mas aí depois as ações dele meio que fala o contrário. A cena dele do Ancestral, a cena em que o Pantera Negra encontra o pai e depois o do Ryan Coogler, encontra né? o pai, cara, a cena do pai do aquilo é o Ryan Coogler, né? Isso. Aquilo é Ryan Coogler. Mas é cinema de primeiro aquilo. Aquilo ali talvez seja o ponto alto do filme por mim. As duas cenas em contraste uma com a outra. E, de novo, nas mãos de um diretor mais fraco, aquela cena podia ficar piegas, aquela cena podia sobrar, podia ser o filme, podia quebrar o ritmo do filme. E pelo contrário, eu concordo com a Anielo, assim. A primeira cena tem um escândalo visual ali, né? Principalmente no horizonte. Ali o CGI funciona. Sim. E logo em seguida... Rei Leão, né? É o céu do Rei Leão. Isso. Não, o filme tem inúmeras metáforas, inúmeras comparações com o Rei Leão, seja na trilha, seja nos ângulos, seja no traço seja nas características dos personagens. Então, não foi gratuito. Então, eu recomendo fortemente que você reveja Rei Leão depois de ver Pantera Negra. Mas aquela cena, a segunda vez... vez... Hamlet, né? Porque é a mesma história. Justo. Todas as histórias são iguais, né? Desde a Grécia. A segunda cena onde aparece todos os Panteras Negras é muito rápido, mas vale muito, assim, você vê a ancestralidade, toda a genealogia ali, e o símbolo da árvore não é à toa. Agora, a cena do Michael B. Jordan com o pai é lindíssima. E a alternância dele criança para ele adulto, e ele só chora como adulto. Estranha um pouco no início, mas depois você entende e fica... E ele só chora como adulto, quando criança ele ainda se mantém firme, porque naquela época ele tinha que se manter firme, então o personagem muda. É o que a gente cobra muito em diversos filmes, que os personagens são monotônicos, que os personagens só têm uma camada. Aqui não. Isso é inegável. A maioria dos personagens principais, eles têm camadas, eles se transformam, eles aprendem ou eles refletem sobre aquilo que eles acreditavam. Então, vale muito a pena nesse sentido. A construção do roteiro nesse sentido é muito boa. Minha penúltima pergunta para vocês. Uma comparação simples, né? Eu não vou fazer a pergunta tranquila, né? Teve um outro filme recente que também demonstrou sua representatividade no cinema e também foi muito, muito bem recebido. E que também é um filme que tem a representatividade, a simbologia dele talvez seja mais
de maior qualidade do que o próprio filme. E eu quero que vocês digam qual que vocês gostaram mais e por quê. Que é Pantera Negra e Mulher Maravilha. Pantera Negra, fácil pra mim. Funciona muito melhor, a representatividade em matéria de filme é muito melhor do que Mulher Maravilha. Eu gosto de Mulher Maravilha, tô falando mal do filme, eu acho um dos melhores da DC, não é tão difícil isso, né, mas é muito bom. Maldade. Só que Pantera Negra, eles abraçaram a ideia da representatividade de verdade. Mulher Maravilha deu um passo inicial, que talvez esse passo de Mulher Maravilha tenha permitido isso no Pantera Negra. Os estúdios viram que isso é uma carência e que o pessoal abraça e quer ver esse tipo de coisa. Então, o passo dado por Pantera Negra é bem maior. Mulher Maravilha deu start, eu boto como... Tem importância nisso. Mas Pantera Negra faz de uma maneira muito melhor. O filme é muito melhor. Eu acho o roteiro do Mulher Maravilha sai da mesmice, ou é um pouco mais diferente do que o Pantera Negra. Eu acho mais formulaico. Mas eu já vi isso sem a roupa africana, mas já vi isso em outros filmes. Mas talvez em termos de representatividade, sim, né? Porque a Mulher Maravilha é uma ali. Uma só para tudo, né? E enfim. Eu sinto muito apesar de realmente, se você for pegar o desenrolar da trama, o Mulher Maravilha é um pouco mais diferente, um pouco mais inovador. Eu acho o Pantera Negra mais corajoso em vários aspectos, assim, apesar dele seguir uma formulinha ali de filho que tem que corrigir os erros do pai, etc. Resoluções muito, muito comuns. Ele, pelo menos, ele faz uma abordagem muito atípica para um filme de herói de uma série de coisas. Assim. Então, a estética é muito, muito mais inovadora no Black Panther do que no Mulher Maravilha. Então, nesse aspecto, eu sou sempre um cara muito visual no cinema, então, para mim, a comparação é até injusta. Assim. Adoro Mulher Maravilha, mas Black Panther ganha com alguma folga aí. Volta aqui, Lucas, para onde você estava. Lucas, seu papel também. Deixa eu fazer. Edson fez uma olhem para mim, enquanto o Lucas vê o negócio ali para mim. Tá? Pronto, voltou. Bom, primeiro eu queria agradecer aqui o Lucas de novo e o Edson. O Edson perguntando o que a gente achou da relação de pai e filho pelo que foi construído durante os filmes anteriores. Eu não sei se você está se mencionando o Guerra Civil, ou todas as relações de pai e filho da Marvel. A gente vai tentar abordar isso aqui. E o Luther falando que o Ryan Coogler consegue melhorar tudo que a Marvel fez. Né, são batalhas mais... Ele pensa nas batalhas com exércitos que fazem sentido, não são tão vazios. E o Killmonger, que não é um personagem unidimensional... se o Killmonger corria o risco, se amenizassem mais o Killmonger, da gente torcer para ele. Né? Porque o Pantera Negra, acho que ele vai se apagando em alguns momentos do filme e o Killmonger vai crescendo. Então... deixa eu falar um pouquinho de pai e filho. Assim, de pai e filho. A relação Maurício entre o Wellington e Thiago, assim, muito bacana. É a relação... É bacana ver a família participando aí, mas aproveitando o gancho aí, eu acho muito curioso que tenha se escolhido que a figura que apareceu no Guerra Civil como pai do Pantera Negra, como algo positivo, sábio, seja tão desconstruída nesse filme, assim, que tenha tomado uma decisão tão mal escolhida que foi abandonar a criança no meio dos Estados Unidos para viver uma vida de negro americano em vez do negro dos sonhos de Wakanda, né? Então... mas eu acho que a Marvel tem um pouco isso das relações de paternidade, tratado até de formas meio diferentes. Né? Você vê que o Homem-Aranha não demorou muito nas histórias dele para que se falasse da parte da paternidade. Ele foi criado pelos tios, na verdade. O Homem de Ferro e o pai dele tem essa relação de amor e ódio, que também já foi tratada no filme anterior. E para mim, na verdade, o Guerra Civil é a parte fraca do filme, quando centram a Guerra Civil, no final das contas, numa questão pessoal, você estava lá quando meu pai morreu. É pouco isso, né? A diferença de ideologias ali seria muito mais bem tratada se não ficasse ruminando essas coisas. No caso ali é muito interessante isso que o Anielo comentou, você tem uma força e uma valorização e um respeito muito grande pela genealogia, pelo Pantera, pai do Pantera, bisneto do Pantera, que foi Pantera desde sempre, desde que caiu o meteoro. Mas ao mesmo tempo essa figura de paternidade não é perfeita, né? Muito pelo contrário. A decisão final do T'Challa de abrir o Wakanda é uma ruptura com tudo que veio antes dele. Quer dizer, tem a força da tradição de um lado
e a necessidade da modernidade de outro. Aliás, boa mensagem pro mundo atualmente. Né? Até na cena em que ele... até na cena em que aparece todas as panteras, literalmente o Chaka, ele simplesmente vira e fala, ó, vocês estão todos errados, eu sou o Pantera Negra que vai corrigir tudo. Assim. É um rompimento muito forte. E essa dicotomia, de certo modo, esse conflito ocorre como o filme como um todo, né? A parte tecnológica de Wakanda e o Wakanda. É a primeira vez eu vou errar todas. E o resto do mundo dizendo, não, por que esse país terceiro mundo quer ensinar pra gente? Então, assim, ele ao mesmo tempo... E você enxerga naquela única cena da cidade também que tem aquela coisa mais chão mesmo, chão de barro, mais uma coisa mais de argila, não, de cerâmica, uma coisa... Realmente tem esse lado também. Então, tem esse conflito de modernidade e respeito às tradições muito forte. Sobre a comparação com Mulher Maravilha, eu acho o Mulher Maravilha um filme mais redondinho, porém o Pantera Negra ele tem mais méritos técnicos. Ele tem mais aspectos na parte realmente de figurino, na parte da trilha, que eu acho que me encanta um pouco mais. E, no todo, é um filme um pouquinho melhor. Assim, o terceiro ato da Mulher Maravilha me tirou um pouquinho do filme, e o contrário do terceiro ato do Pantera Negra, que me trouxe muito mais pro filme. Então, um terminando uma nota positiva, o outro termina nem tanto. Então, pra mim, é um fator de desequilíbrio. E também porque Mulher Maravilha, não gosta de mulher como protagonista. Como é que pode hoje em dia? A gente tem que conviver com esse ser humano. Só pra fazer piada assim, tinha que emendar, pelo menos não é Mulher Negra. Aí conta, aí todo mundo bate na gente. Eu vou embora, gente. Mas acho que eu vou terminar o programa aqui, pode? A última pergunta sobre o Pantera Negra, já passando das 9 horas da noite, eu preciso me livrar dessas pessoas da minha casa. Futuro da Marvel, né? O Wakanda ali deixou algumas coisas ali no ar. Primeiro, o Wakanda vai se abrir para o mundo. Segundo, nós temos o Bucky ali no final. Uhum. E terceiro, a gente já viu o trailer de Guerra Infinita, em que aparentemente uma parte significativa da ação se passa em Wakanda. Estarão lá, pelo que a gente vê no trailer, o Steve Rogers, que não está como Capitão América, vamos ver como é que ele está. O Bucky já está lá, a gente viu o Falcão, o Hulk, o que foi? Não, o Lucas está pra ouvir. O Lucas, estarão lá o Bucky, o Falcão, o Hulk, a Viúva Negra e o Máquina de Combate. E o Thanos? Mas o Thanos a gente não sabe se é em Wakanda, né? A gente sabe que o Wakanda é invadida pelo trailer, tem uns probes extraterrestres gigantes lá invadindo. Mas o que vocês acham do futuro da Marvel agora, com o Wakanda incluído? Aliás, a Marvel é pródiga de esconder lugar, né? Tem o Wakanda, tem a cidade lá do Doutor Estranho, na série tem Kunlun, na série tem Kunlun. O negócio de GPS, do satélite na Marvel lá é paia. Futuro da Marvel com o Wakanda. Bom, eles conseguem, com o Vibranium sendo um Coringa, eles podem atirar para qualquer lado, né? Eles podem, inclusive, dizer que a Joia do Infinito estava ali, que não foi mencionada ainda, tem a tal... É a Joia da Alma, né, que tá faltando? A Joia da Alma vem com o Adam Warlock, cara. É bem possível. Não, é 100%. Exato. Mas, enfim, eles podem inventar qualquer coisa nesse sentido de... Você tem ali um Coringa que se transforma em qualquer objeto, em qualquer tipo de poder. Mas eu acho que o Pantera não vai ter mais tanto destaque antes... Assim, ele não teria tanto destaque antes do sucesso do filme. Agora que o filme fez esse sucesso que está fazendo, eles vão tentar aumentar o tempo do Pantera no filme, no Guerra Civil, né? Claro, no Guerra Infinita. Eles vão ter que dar mais destaque, porque o Pantera abriu como a maior bilheteria da história da Marvel. Então, é a mesma coisa que a DC fez com a Mulher Maravilha, a Marvel vai fazer com o Pantera. Eu acho que assim, quando a Marvel escolheu o Pantera como um dos protagonistas da quarta fase, né? Na verdade, ele está sendo lançado agora. Tudo indica que o final da terceira fase vai ter uma rapa dos atores tradicionais aí. Deve sair Robert Downey Jr., deve sair o Chris Evans, etc. E, bom, tem um senhor protagonista, assim, não tenha dúvida que o Pantera Negra pode exercer um papel de liderança no campo e pode ser essa base de... Mas acho que vai ser interessante, ainda tem um outro lugar. Na quarta fase tem X-Men, né? Então talvez ainda venha mais uma nação aí de Genosha.
Vamos ver o que eles vão fazer com o X-Men, tô curioso. Vai ser a 4ª fase. Daniel, algum palpite aí sobre... O palpite principal é meio óbvio, Bucky- né, que Bucky vão vai ter virar que Capitão renovar, vão ter que renovar o elenco, o pessoal, muitos atores vão ter que sair do universo Marvel por questões contratuais e de estarem enchendo o saco do público, né? Então vai ser interessante ver a Marvel com outro Homem de Ferro ou nenhum Homem de Ferro. Vai ser bem interessante. Vai ser interessante ver menos Thor ali, talvez, também, que o ator está ficando grande demais também já, em vários sentidos. Então, eu tenho muita curiosidade de como eles vão resolver a questão de uma franquia que em tese teria que manter os personagens, só que os atores não vão ficar trabalhando 10, 15 anos naquele universo. Então, 10 já estão, né? O Downey Jr. tá 10, mais 10. Pois é, então por isso que ele tem que sair, inclusive. Já pensando até numa possível substituição do Pantera Negra, eu sei que estou bem adiantado, a Shuri nos quadrinhos ela vira Pantera Negra, né? Então é bem possível que ela vista também o manto de alguma Em maneira. algum momento, exatamente. Então ainda tem Mas acho que isso é bem pra frente. Sim, sim. Talvez pro Pantera 2, que a gente não sabe quando é que vai ser. Muito bem, muito bem. Você quer comentar alguma coisa do futuro da Marvel? Não, acho que falaram tudo já. Não sei, eu não tenho muita esperança para esse futuro da Marvel. Não. Nossa, acaba tudo, começa de novo. Vai ser lindo. Imagina. Mas uma coisa é certa, e acho que fica aí o recado. Mais um filme da Marvel que é mais bem recebido e mais redondinho do que os filmes da DC. Eu não sou Marvete, nem sou Decenalto em especial, mas cinematograficamente não há muita dúvida de quem está dando mais certo. E eu acho que a palavra fundamental para isso é planejamento. A Marvel sabe o que ela vai fazer em 2025. Claro que ela vai adaptando. Digamos que ela faça o filme do Pantera Negra que seja um fracasso. Não vai fazer a continuação. Mas sendo... Eles têm as linhas que vão chegando. E agora, com a volta do X-Men, talvez, mais pra frente do Quarteto Fantástico, ainda tem pano pra manga pra esse universo aí um tempão. Pantera Negra tá no top 3 de vocês, filme da Marvel? Não. Filme da Marvel, não? Não, mas tá perto ali. Pra mim é top 8. Top 8? Pra mim é top 8. Pra mim, os 3 filmes top do Capitão... 18? É justo. Os 3 filmes do Capitão são melhores, o Homem de Ferro 1 é melhor, Guardiões é melhor, Doutor Estranho, pra mim, muito por causa do visual, é melhor. Avengers, o primeiro. Avengers, com certeza. Mas é melhor do que os 3 filmes da Marvel do ano passado, só pra lembrar Guardiões 2, Homem-Aranha e Thor Ragnarok. É muito melhor do que todos esses filmes. Eu acho que se eu achei o Homem-Aranha do ano passado um acerto muito grande, assim. Alguns problemas, mas um acerto muito grande. E daí, tem outro protagonista para essa nova fase da Marvel, né? O filme do Homem-Aranha dá muito certo, etc e tal. Vamos ver o que vai acontecer. Mas para mim não. Para mim ele é um filme... talvez o filme culturalmente mais importante da Marvel. Sem dúvida. Se brincar, o mais importante, sem muita dúvida. Porque talvez seja com um subtexto político muito forte. Não, tem alguma coisa em Sokovia, tem um negócio da... Mas, enfim, mas essa espetada do Trump, essa questão da abertura, de você não você é super desenvolvido, mas não pode ficar fechado, enfim, isso é bem bacana. Comenta rapidinho as cenas pós-créditos, o que tu achou? Cenas pós-créditos, né? A primeira é o que o Lucas comentou até acho que comentou na crítica dele, é um tapa nada de pelica no Trump. Tem uma coisa curiosa porque Gales é um país independente na cena pós-crédito, na cena da ONU. Gales é um país independente do Reino Unido. Eu não achei nenhuma das duas cenas assim, cara, que você sai botando a mão na cabeça, meu Deus, tal. Porque a gente já sabia que o Bucky estava lá, estava recuperado, já tinha visto ele no trailer de Guerra Infinita, então sabia que ele ia sair da criogenia e botar um braço nele de novo. Continua sem o braço, mas vamos botar. Então ali, a única coisa que talvez tenha sido uma boa, não é surpresa, mas um reforço é que ele voltou a ser o Bucky. Né? Ele está com a mente aparentemente lavada, tirou a influência da negativa que estava. Não é mais o Soldado Invernal, ele voltou a ser o Bucky. Mas nenhuma das duas, as duas cenas são boas, são bem boladas, mas nenhuma delas me tirou do... Muito bem, algo mais de Pantera Negra ou podemos seguir? Pantera Negra, deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Muito bem, o Homem Sem Fé deve ser você que está sem esperança, né? Muito bem, então agora feito Pantera Negra, se vocês ainda quiserem comentar alguma coisa, eu ainda recupero o tema aqui. Mas agora a gente vai para o nosso próximo bloco, que é o Em Cartaz. Que aí a gente destaca filmes que estão em cartaz ou prestes a entrar em cartaz para falar para vocês. Agora eu vou começar do outro lado, Luquinha.
Bom, eu vou contraindicar um filme, infelizmente, que é o Pequena Grande Vida, que é estrelado pelo nosso glorioso Matt Damon. Damon! E assim, qual que é a premissa do Pequena Grande Vida? Dois cientistas conseguem encolher as pessoas. E por que isso? A troco de preservar o planeta. As pessoas vão consumir menos, vão produzir menos lixo, então o planeta sobrevive por mais tempo. Então essa é a premissa do filme, que é uma premissa instigante de quem vai querer ser diminuído. Aí, detalhe, o dinheiro também é multiplicado, porque como as coisas são menores, as pessoas conseguem comprar as coisas mais fácil. Mas o filme, ele atira para tantos lados. O filme tem 55 subtramas, tem personagem importante que desaparece do filme, não volta mais, volta depois. Tem personagem que surge com 2 horas de filme, fica apresentado 2 horas de filme, personagem novo. O filme se encaminha para tantos lados que você fica cansado. O filme tem 2 horas e 20, desnecessário. Ele é uma comédia que você passa o tempo todo, nossa, realmente o planeta tá mal, né? Nossa. Falando nisso, 2 horas e 14 é muito pro Pantera ou ficou de bom tamanho? Não, pro Pantera tá ok. O Pantera fluiu bem, assim. Mas, olha, Pequena Grande Vida é um filme que ele se apequena nas propostas e ele é grande demais na duração que ele precisava ter. Tem crítica já no redondinho. Eu vi o que você fez. Peralta. Já que o Lucas falou no Matt Damon, quando se fala em Matt Damon, todo mundo lembra de Rounders, Cartas na Mesa e de Poker, não é não? Não. Ou só eu? Só eu, né? Eu mas lembro tudo do Ben bem. Affleck, mas até aí... Mas tudo bem. Tá para estrear né? agora... Esse carro, não. Tá para estrear agora A Grande Jogada, que é um filme... Molly's Game. Molly's Game, que é um filme que, para mim, poderia estar entre os indicados a melhor filme de Oscar. Tem alguns piores que estão ali. Temos uma interpretação muito preciosa da Jessica Chastain e do Idris Elba. Fazem um casal de protagonistas, não um casal no filme, né, mas uma dupla de protagonistas excelente. A proposta do filme envolve pôquer, então já ganha 50 pontos comigo, mas é um dos melhores filmes que trata de pôquer já feitos até hoje. Vai ter que atualizar seu post. A Aniela tem um post sobre melhores filmes de pôquer, né? Isso, se você for ver no blog a crítica do Grande Jogada, também vai estar o link lá para os 5 melhores filmes de pôquer que eu tinha colocado no passado. Agora, qual é a história da Grande Jogada? Nós temos uma uma atleta de Olimpíada de Inverno que sofre um acidente, não pode mais competir e, por conflitos familiares e várias outras coisas, ela decide organizar mesas de pôquer entre figurões, milionários e celebridades. É uma história real. Entre as celebridades, eu vou falar coisa que não está no filme, entre as celebridades que jogavam na mesa da Molly Bloom, tá ali Ben Affleck, tá ali Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire, assim, pessoal da elite de Hollywood jogava no jogo dela, e ela acaba se envolvendo em vários escândalos, inclusive envolvendo a máfia e coisas do gênero, mas vale muito a pena ver pelos diálogos. O diretor é a estreia do Sorkin como diretor. Ele é um grande roteirista. Ele sempre montou muitos personagens fortes, sempre gostou de personagens que são excelentes em alguma coisa, que são top do mundo em alguma coisa. Tá ali nesse filme também. Nós temos um advogado top do mundo, uma atleta olímpica que domina um ambiente totalmente competitivo. E é um filme que tem uma afirmação feminina muito suave ali, que a Molly é uma mulher forte que está no meio do mais machista dos ambientes possíveis, que é os jogos de pôquer high stakes entre celebridades. Só para chamar a atenção do pessoal que não está associando o nome do diretor, o Aaron Sorkin, ele é a carreira dele como roteirista, esse é o primeiro filme dele como diretor. Mas entre as coisas que ele já escreveu, ele escrevia, por exemplo, West Wing, que era uma série cujo texto era espetacular. Questão de Honra, que é um filme com o Tom Cruise e a Demi Moore, para quem lembra, filme de tribunal militar, e A Rede Social, é um dos co-escritores. Né? E o Michael Cera tá no filme e ele tá pouco. Isso é bom. Isso é bom. Curiosidade para quem for ver o filme, Michael Cera, o personagem dele, na verdade, é o Tobey Maguire na vida real. Spoiler! Não, sacanagem. Então, deixa eu só repetir pro Lucas que ele tá tampando o ouvido. É um filme de uma mulher. E a Jessica Chastain continua linda? Linda. Nossa Senhora. E o Idris Elba também. O Idris Elba também é lindo. Tô eu, né? Eu vou recomendar Trama Fantasma, tá em cartaz. Trama Fantasma para quem gosta de cinema e para quem é gente grande, né? Se você gosta só de ver filme, não precisa ver, não.
Trama Fantasma é o filme do Paul Thomas Anderson, que é um diretor, até eu fiz a crítica no site, tá lá. É um diretor que só fez filme bom até agora, não tem nenhum filme ruim, nem médio do Paul Thomas Anderson. E curiosamente são filmes muito diferentes. Tem traços em comum da cinematografia. Você reconhece algumas manias dele, movimento de câmera, etc e tal. Composição visual sempre muito bonito. Mas são filmes muito diferentes. É um filme que se passa na indústria pornô da década de 70, outro na virada do século nos Estados Unidos, na exploração de petróleo. E agora ele vai lá na Londres da década de 50 falar de um costureiro, um figurinista costureiro que se envolve com uma garçonete. Ele traz essa garçonete para o mundo da moda em Londres. Você fala, gente, mas eu falo, o que eu quero de um filme de um costureiro na década de 50 em Londres? Esquece, cara, ele podia ter feito isso quaisquer outros 2 roupagens de personagem. O filme, na verdade, é sobre as idas e vindas de um relacionamento e os jogos de poder. Que, aliás, quem escreveu isso, se não me engano, foi o Hessel no Omelete, que fala dos jogos de poder entre entre um casal, etc. Interpretações espetaculares do trio. Basicamente são 2 protagonistas, uma coadjuvante, que está indicada ao Oscar de coadjuvante, inclusive. Aliás, a Vicky Krieps, que é a atriz luxemburguesa, podia estar indicada a melhor atriz fácil, porque ela interpreta com o Daniel Day-Lewis e não some do lado dele, pelo contrário, rouba a cena em muitas cenas. Nosso colega Lucas aqui está passando mal, pessoas. Vocês estão ouvindo assim um trovão no fundo. Muito bem, então é isso. Trama Fantasma, Paul Thomas Anderson. É uma pena, diz o Daniel Day-Lewis, que está encerrando a carreira com esse filme. Quer que eu aposte? Daqui a uns 5 anos vai vir um diretor muito legal e vai convencer ele a fazer outro filme. Mas por enquanto é a despedida dele. A gente lamenta porque ele é um ator genial. Então Trama Fantasma foi o último dos indicados a melhor filme que estreou. Para mim, um dos melhores. Eu acho que está no meu top 3 do ano. É uma pena que ele não está tão badalado, chance praticamente 0 de ganhar. Mas, enfim, ele está menos indicado que Lady Bird, que é um absurdo na Terra. A minha indicação, vou aproveitar que o Lucas fez uma contra-indicação, ele não está aqui, caraca. Eu assisti hoje Operação Red Sparrow, o novo filme da Jennifer Lawrence. E com o Joe Edgerton, com o Jeremy Irons, tem mais alguns outros atores que eu não me lembro agora. E, infelizmente, o filme é uma decepção muito grande. Não é o novo Atômico? Não, longe. Nossa, muito longe. O Lucas falou, eu perguntei, eu não sabia nada sobre esse filme, cheguei no cinema completamente alheio. E eu perguntei pro Lucas, o que é? Ele falou, dizem que é o novo Atômica. Ele se distancia em tudo, desde a fotografia, que não tem nada demais. As cenas de ação, tem uma boa cena de ação, que a mixagem de som é interessante, você sente o golpe, dá até uma certa agonia, que são golpes de faca, então dá um incômodo. Mas o filme é dirigido pelo, acho que é Francis Lawrence, se eu não me engano. Ele fez Constantine, que é um filme que eu gosto bastante. Fez os últimos Seria melhor Games. Se não fosse Constantine, né? Se fosse personagem com outro nome. Outra coisa ficaria melhor. Mas é um diretor que ele... Diferentemente do que o Ryan Coogler fez no Pantera Negra, que ele não quis ser oportunista, esse filme sou oportunista. Porque parece que ele se apoia em todos os escândalos sexuais que estão acontecendo em Hollywood para fazer um discurso que fica completamente vazio e banaliza muita coisa, inclusive. O treinamento dela para virar... vamos lá. O enredo a Jennifer Lawrence é uma bailarina do balé de Bolshoi, na Rússia. Ela interpreta uma russa, péssimo sotaque, péssima escolha isso, que tem a carreira interrompida por um grave acidente, que ela quebra a perna, e aí eu não vou dar spoiler nenhum, tá? Acontece alguma coisa e ela acaba virando uma agente do governo russo, que tem que descobrir quem é um infiltrado, que é um MacGuffin que não faz você não se interessa nem um pouco por aquilo que os personagens do filme estão procurando. Você nem se interessa por um segundo. E o filme, ele tem um machismo, ele tem um aproveitamento desse período tão grande, tenta passar uma mensagem de empoderamento, que no final das contas é só uma justificativa para mostrar a Jennifer Lawrence pelada em várias situações, que você fala, o que esse filme está querendo dizer? Porque ele faz muito... O filme é mega lento. Jurei, achei que era um filme de ação. Não acontece absolutamente nada no filme. E, gente, não acontecer nada da forma certa é bom.
Mas nesse não, o filme tá tentando criar uma tensão, não existe tensão. Ele tenta trazer o personagem para perto de você, não consegue. Ele tenta fazer a história ser interessante. Tem uma reviravolta final, tem um plot twist que você até fala, legal, não me importo. Não tô nem aí se esse cara vai sobreviver ou não. Não tem o que fazer. Infelizmente o filme ele tenta se aproveitar do momento para fazer um discurso e acabou fazendo um discurso machista. Então é uma pena ver a Jennifer Lawrence, que eu não tenho ela como uma grande atriz, mas eu acho ela uma personalidade legal. Mas pra mim, ela tá numa ladeira abaixo, cara, que mesmo eu não gostando tanto dela, é chato. Genial. Tá, não, mãe, tudo bem, eu esqueci de Mãe, vai. Mãe é maravilhoso. Mas esse filme, infelizmente, é uma decepção. Vá ver, obviamente, né? Não acredite só no que eu falo, vai assistir o filme. Mas vai com isso em mente. Se te falarem que é o novo Atômica, duvide. Pode ter certeza. O diretor também, ele dirigiu ela 3 vezes já, né? Nos Jogos Vorazes. Ele fez o Em Chamas, o Esperança Parte 1 e Parte 2. Que pena mesmo. Porque eu achei que fosse a Jennifer Lawrence, até porque ela já tem essa coisa de filme de ação com os Jogos Vorazes, mas enfim. Feitas os nossos destaques, deixa eu ver se tem mais algum comentário, acho que não. Aqui, tarará, é isso aí. Bom, obrigado por quem assistiu. Vamos ver Black Panther, Pantera Negra. Vamos ver aqui as nossas indicações ou não, se a gente indicou para não ir. Oi? Teve cinema na palavra? Não, ainda não. Nem vai ter. Tá. Então você quer definir. Aproveita que o Lucas voltou da Terra dos Mortos. Olha lá, Pantera Negra é uma palavra. Eu vou dizer em 3. É mais que importante. Não, é uma só. Então é importante. Pronto. Tá bom. Miau. Vai só Jéssica. Pronto. Wakanda Forever. Obrigado por ter assistido. A gente ainda está devendo aqui Mesa Quadrada do Guilherme Del Toro e a gente está precisando estudar para fazer um do Paul Thomas Anderson, né? Paul Thomas Anderson está pensando. São 8 filmes e 8 filmaços. Então, Mesa Quadrada voltará quando voltar, né? Nossa regularidade. Agora a próxima talvez já seja do Oscar, porque o Oscar é no início de março, que já é semana que vem, né? Sim, dia 4. É domingo que vem. Então, semana que vem, possivelmente teremos Mesa Quadrada especial, extra, plus, adicional. E outra coisa, deixa eu avisar um negócio para vocês. Na segunda-feira, às 8 horas da noite, na Rádio Federal. Rádio Federal? É isso mesmo? Programa Na Rota do Rock com o nosso amigo Cristiano Porfírio. O pessoal do Razão de Aspecto e mais o nosso agregado do set, que já virou Razão de Aspecto também. Do Cinemação não falo não, porque ele roda embaixo. Ele é um site grande demais, é concorrente. Nós vamos participar, nós vamos falar do Oscar, justamente dos indicados ao Oscar, nossas impressões, nossas apostas, nossas reclamações. Na Rota do Rock, Rádio Federal, 8 horas, na segunda-feira que vem, agora dia 26 de fevereiro. Um abraço, até a próxima. Sonhem todos comigo. Melhoras pro Lucas, né? Falou. Não converse no cinema, atrapalha pra caramba. Né? Até mais, tchau, tchau.